Caro revendedor do Estado do Espírito Santo, sou Carlos Bispo do portal Seu Posto de Gasolina, ex-revendedor que atualmente ajuda revendedores a ter tranquilidade na sua gestão. E uma das minhas especialidades é falar sobre finanças. E a pedido do Sindipostos do Espírito Santo, estou aqui para tentar passar algumas informações importantes, algumas regras importantes nesse péssimo momento que passamos com a crise sanitária no Brasil. Mas é importante ressaltar que você se manteve firme e forte e tenho que parabenizá-lo por estar aí firme e forte. E com relação a essa crise, eu tenho 2 momentos para explicar o que pode ter acontecido no seu posto, o que vem acontecendo e o que pode acontecer. No início da crise, eu havia mencionado que passaríamos por 2 momentos. O primeiro momento era aquele do início da crise, onde o lema era caixa é rei. Era obrigatório o revendedor fazer o máximo possível de caixa naquele momento, por não saber quais seriam os próximos passos, como seria o futuro próximo. E naquele momento foram várias as recomendações ao qual você deve ter escutado no mercado, que você deve ter recebido essa orientação. O problema naquela época é que nós não sabíamos quanto tempo ia durar essa crise e, por sua vez, quais seriam os impactos de redução. Tínhamos somente a dor de cabeça naquela época em saber o que fazer com os nossos colaboradores ou o que fazer com as despesas com prestadores de serviços, o que fazer com as nossas despesas gerais. Porque pela recomendação em que caixa é rei, com certeza, vendendo menos, a possibilidade de ter prejuízo sem um reajustamento das suas despesas eram grandes. Ótimo, fiz um resumo para você do que foi aquele momento. Mas dizia também que nós chegaríamos num segundo momento e que talvez esse segundo momento fosse o mais perigoso. Porque era o momento da retomada. Era um momento em que os patamares talvez não chegassem ao que era antes, que você estava vendendo, por exemplo, de volume de combustível. Mas ia exigir um reinvestimento em capital de giro. Iria existir alguns gastos para retomada, para poder incentivar novamente os clientes virem no seu posto. E assim voltar, talvez, à normalidade, que é o que todos estamos chamando de novo normal. E esse momento que eu falei para você que pode ser muito mais perigoso, é exatamente esse momento de hoje, o momento que nós estamos passando. Então, temos vários fatores que podem, talvez, prejudicar a retomada nesse momento. E que eu quero passar essa orientação para você, através dessas informações, e deixar também algumas práticas necessárias para você aí no posto. Mas antes de já iniciar falando sobre esse novo normal, sobre esse processo de retomada, eu preciso te relembrar de alguns fatos que ocorreram logo no começo da crise. Você deve ter percebido que à época, logo no início, quando ainda não estava afetando o Brasil, o valor do barril de petróleo despencou. O consumo mundial também estava despencando. Quando chegou no Brasil, também sentimos despencar esse volume, que era óbvio. Com isso, o valor do barril do petróleo chegou a patamares históricos jamais vistos pela sua queda. Por sua vez também, nós percebemos que o dólar teve um crescimento, ou seja, o real foi desvalorizado e o dólar foi lá em cima. Até aí, tudo bem. O que nós não pensamos é sobre os impactos que aquele momento pudessem trazer agora. Porque pensa comigo, de acordo com a política de precificação da Petrobras, com a queda do valor do preço do petróleo, o valor do combustível para aquisição, para chegar no seu posto, também tenderia a cair. Você deve ter percebido e ainda está num valor que não era naqueles mais altos patamares. Mesmo com o dólar subindo, a Petrobras acabou fazendo alguns repasses até por excesso de produto armazenado. Até aí também, tudo bem. E você deve ter sentido no seu posto que, com a queda do volume, exigiu-se menor valor para reposição dos seus produtos. E as reposições que eram feitas eram em preços patamares bem menores. O que te deu talvez uma expectativa de sobra de caixa, porque você já havia recebido talvez aquele prazo,
aquele cartão, aquelas vendas a prazo que você recebe, o famoso fiado, você recebeu e entrou no seu caixa, sem a necessidade de reposição para comprar o mesmo volume de combustível, porque o consumo estava abaixo do normal. E aí, como eu te disse, você teve uma expectativa de sobra de caixa. E caixa era rei. Se você manteve esse caixa como deveria manter, ótimo, talvez você não tenha tanta dificuldade a partir do momento 2, que eu já vou te falar. Agora, se você de certa forma não percebeu, ou foi desatento, como eu costumo dizer, e não fez o seu caixa, não fez a manutenção do caixa, você pode sim ter esse problema no momento 2. Se você não foi atento e utilizou esse capital que entrou para outra destinação que não fosse fazer uma reserva financeira, você pode estar com alguns problemas agora na retomada. Ou a segunda situação, se você não reajustou as suas despesas, se você teve que arcar com os pagamentos normais das despesas fixas, dos prestadores de serviços, dos colaboradores, automaticamente também foi consumido parte desse capital. E talvez agora na retomada, que você precisa retomar os seus volumes de estoques normais, aqueles volumes que você praticava antes, claro, guardadas as devidas proporções de uma redução agora, porque alguns dos seus clientes fecharam suas empresas, outros clientes perderam seus empregos, então você, mesmo que retorne tudo normal, você ainda vai ter uma perda significativa de volume. Não vai ser ao mesmo patamar que você vendia anteriormente. Mas o fato é que vai ser muito mais do que você está vendendo hoje. E para você vender mais, é necessário mais capital para reposição do produto. E por sua vez, você está percebendo que outros elementos vão complicar, que é o que eu quero falar para você sobre o momento 2. Momento 2 que é a retomada. Você deve estar percebendo que o valor do barril de petróleo já está voltando, subindo. Enquanto isso, o dólar também continua alto. E isso é uma receita perfeita para que os combustíveis no Brasil subam na sua aquisição. Então, logo daqui a pouco, ou você já deve estar percebendo que ao comprar o combustível, está semanalmente tendo alterações para cima. Você já está começando a pagar um valor mais alto na aquisição. E isso você vai ter que repassar também para os seus clientes. Claramente, aqui não vou entrar no mérito sobre o seu posicionamento, porque o mercado é livre. Cada revendedor opta em repassar ou não um ajuste, opta em colocar o preço na bomba que melhor se adeque à sua situação. E está tudo bem. Mas eu deixo uma recomendação para você agora do seguinte. Com essa receita que eu te falei, que o preço do combustível está aumentando, obviamente, você vai precisar também repor o seu capital de giro. Obviamente, você vai pagar mais pelo combustível e também vai ter o fator do crescimento, ou seja, os seus clientes, aqueles que sustentaram a sua situação no pior momento, está retomando as suas atividades, vai voltar no seu posto e vai começar a abastecer novamente. Você vai perceber que o seu volume de vendas vai subindo. E está tudo bem, que eu acho que é isso que é o normal. Agora, se você não fez o seu caixa, não fez a sua lição de casa, muita atenção na sua precificação. Não gaste tanta energia fazendo apenas volume. Se preocupe com a sua margem. A sua margem reflete na margem de contribuição. E margem de contribuição é responsável em cobrir as suas despesas operacionais, em manter o seu capital de giro preservado. Logo, se você não está se preocupando com a precificação, recomendo você se preocupar. Além desses fatores, talvez você que venda diesel, você sabe que ultimamente existe uma discussão muito grande com relação ao biocombustível, porque o biocombustível, no caso o biodiesel, sofreu alteração para cima enorme. Para você ter ideia, o preço do litro vendido pelos produtores do biodiesel é mais alto do que o preço do litro do diesel vendido nas refinarias. E logo, com a composição de participação do biodiesel no diesel, também você vai verificar esses impactos no seu preço de aquisição.
E, novamente, a sua preocupação em repassar, obviamente, para os seus clientes. Então, fique atento. Tente repassar esses custos ao ponto que você consiga equilibrar as suas contas. Isso vai favorecer o seu capital de giro, isso vai favorecer também o seu fluxo de caixa. E falando sobre fluxo de caixa, uma recomendação. Monte o seu fluxo de caixa a partir de um orçamento simples para os próximos 30, 60 dias, pelo menos. Sei que é difícil prever o preço de compra e o preço de venda que você vai praticar nos próximos dias, mas é possível você manter a sua margem, aquela margem que, versus a estimativa de volume que você esteja retomando, seja suficiente para cobrir as suas despesas operacionais fixas, que seja ainda possível ter uma sobra para poder reinvestir no capital de giro que será necessário. Então, muita atenção, revendedor. Vários aspectos que podem tornar esse momento uma crise maior do que você já passou. Novamente te parabenizo por ter ficado em pé até o momento e tenho certeza que você vai crescer, que você vai voltar à normalidade, vai voltar a ter os seus resultados, sua vida mais tranquila. Acredito seriamente que é possível você ter dias melhores daqui então. Eu desejo para você uma ótima sorte na sua gestão, um sucesso na sua operação e agradeço novamente ao Sindipostos do Espírito Santo por se preocupar com os revendedores e ter me convidado para poder passar essa palavra, passar esse aconselhamento para você, revendedor. Do mais, sempre que você precisar, estarei disponível no portal Seu Posto de Gasolina e estarei à disposição para poder atendê-lo, tirar as suas dúvidas ou ajudar em alguma situação que seja possível. Um grande abraço para você e, novamente, sucesso. Até logo.